Oi, tudo bem? Meu nome é David Vedovello, eu tenho 23 anos e se você tem 18 anos e já se sente perdido na vida, esse vídeo é pra você. Bom, como vocês viram aí, não faz muito tempo que eu tive 18 anos, eu tenho só 23 anos ainda, mas nesses últimos 5 anos tanta coisa aconteceu na minha vida a ponto de eu ter já amadurecido pra muitas coisas que geralmente a gente leva algum tempinho a mais. Eu saí da escola e já entrei direto no mercado de trabalho CLT. E assim que possível migrei para o PJ e eu dou aula de guitarra, violão, harmonia. E atualmente eu finalmente trabalho com algo que eu gosto de verdade, tipo, algo que eu genuinamente amo fazer. E até chegar nesse ponto eu tive que passar por algumas experiências profissionais que me trouxeram uma bagagem. E através dessa bagagem eu venho trazer alguns conselhos para você que já se sente perdido aos 18 anos. Eu também sou casado já há 2 anos. Estou junto com a minha esposa já fazem 3 anos, a gente já mora junto, já saí de casa muito cedo também. Então, por querer ter encarado a vida muito cedo, muitos desafios acabaram aparecendo, dos quais eu tive que lidar muito cedo e, consequentemente, a gente acaba amadurecendo a partir dos desafios que a vida apresenta pra gente. O intuito desse vídeo é mais dá uma visão pra galera que tá saindo da escola agora, que já tá se preocupando em fazer uma faculdade, já tá se preocupando em trabalhar. Eu não fiz faculdade, eu optei por não continuar estudando. Assim que eu terminei a escola, eu já quis diretão, já sair trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha a mentalidade ainda de um jovem de 18 anos que acabou de sair da escola, e isso foi se desenvolvendo muito rápido por conta de algumas experiências que eu tive. E eu gostaria de passar para vocês, alguns conselhos sobre a vida adulta, sobre o que vocês vão encarar ali, provavelmente, na vida de vocês. Uns vão acabar sofrendo um pouco mais do que outros, infelizmente é a lei natural das coisas. Nem todos são privilegiados, mas ao mesmo tempo nem todo privilégio é sinônimo de sucesso, né. Tem pessoas que já recebem certas coisas de mão beijada e só não conseguem aproveitar, usufruir disso, porque também não sabem, não têm essa noção ainda. Vamos lá, a primeira coisa que eu gostaria de falar pra você que já tá saindo da escola aí, tem 18 anos e já tá pensando na vida, é justamente não pense tanto assim, relaxa e vai devagar, saca, tipo, tira o pé do acelerador. Porque eu aprendi foi uma das lições mais valiosas que eu aprendi assim que eu me deparei com os meus primeiros desafios, é que a pressa, ela não vai te levar a lugar nenhum, e muito pelo contrário, a pressa vai te fazer tomar decisões precipitadas, como a própria palavra já diz. E tomando decisões precipitadas, você acaba se enfiando em algumas lacunas aí, em alguns buracos que não é muito legal. Você pode acabar se endividando, você pode acabar entrando no emprego que te faz mal psicologicamente. Claro que, como eu disse no começo do vídeo, existem situações e situações. Eu também tive os meus privilégios. Graças a Deus, eu tive o privilégio da minha família sempre estar me apoiando. Eu podia ficar ainda o tempo que eu quisesse na casa dos meus pais para poder me desenvolver. Se eu quisesse ter feito uma faculdade, se eu quisesse ter encontrado um trampo melhor logo de primeira, ao invés de já ter entrado no CLT de cabeça em qualquer coisa que aparecesse para mim. Mas eu, por escolha minha mesmo, eu resolvi encarar a vida cedo e, obviamente, sem saber as coisas que eu iria enfrentar. Obviamente, como todo jovem sonhador, a gente pensa que a vida vai ser fácil, pelo simples fato da gente ter vontade, aquela vontade fervorosa de viver essa vida, né. Mas nem tudo são flores, a gente tem que passar por alguns desafios e dentro desses desafios haverão empregos ruins, haverão chefes ruins, haverão inúmeras coisas, inúmeros obstáculos na sua frente que cabe a você, eh, querer passar por eles ou não. Muitas pessoas desistem dos primeiros empregos muito rápido. Cara, o tanto de gente que eu conheço, assim, da faixa etária dos 18 entre 20 anos, que troca de emprego da mesma forma que troca de camiseta. E eu não vou dizer que essas pessoas estão erradas, porque eu acho que a gente tem que realmente buscar aquilo que ressoa no nosso coração, aquilo que a gente realmente tem vontade de fazer. E esse acaba sendo o segundo conselho desse vídeo. Faça algo que você realmente tem vontade de fazer, saca? Ou pelo menos próximo disso. Se você não tem ainda a possibilidade de trabalhar com algo que é da sua área, você de alguma forma tem que encontrar chegar cada vez mais próximo dela, né. Quando eu saí da escola eu queria muito ser designer gráfico. Eu desde 2016 eu tenho
faço vídeos para o YouTube, eu tenho um canal de games aqui também no YouTube. E desde os meus 18 anos eu faço conteúdo, faço live, e desde os meus 16, na verdade, eu faço conteúdo pra internet, mas desde os 18 eu tenho um canal de games que tá aí de pé até hoje. Às vezes eu faço um vídeo ou outro, mas atualmente a minha proposta com o YouTube é totalmente diferente. Quando eu estava nesse comecinho, eu queria muito ser designer gráfico, porque eu gostava muito de editar vídeo, eu gostava muito de fazer capa dos vídeos, as thumbnails, né. Eu gostava muito dessa questão de criação, eu sempre gostei de fazer arte, eu gostava de desenhar, então por conta de gostar de criar um certo material, eu acabei gostando de criar conteúdo pra internet e, por consequência, acabei entrando nesse mundo. Porque eu também sempre gostei de me gravar, quando eu era criança eu me gravava bastante. E por entrar nessa área do design gráfico, e obviamente eu busquei trabalhar com isso assim que eu saí da escola. Então, quando eu terminei a escola, assim que eu pisei pra fora do ensino médio, eu falei: "Cara, eu vou procurar um emprego em qualquer lugar que contrate um designer gráfico". E eu acho que esse é o erro da maioria dos designers gráficos iniciantes, principalmente de interior, cidade de interior. Eu moro no interior de São Paulo e, cara, cidade de interior é foda porque você não tem muitas opções. Quanto mais de interior, quanto mais pequena a sua cidade, menos opções você vai ter. E acaba que a melhor delas é você simplesmente sair da sua cidade. Eu ainda não saí daqui da cidade onde eu moro, mas com certeza se eu morasse em uma metrópole ou em alguma cidade grande, com os conhecimentos de design gráfico, eu teria entrado no mercado de design mesmo bem mais cedo. Mas como eu ainda não tinha todo esse conhecimento, eu conhecia a parte prática, eu sabia dominava ali o Photoshop, conseguia editar vídeo, eu fazia as paradas de audiovisual com muita facilidade. E isso me abriu algumas portas. Só que os primeiros empregos que eu encontrei não eram especificamente lugar de design gráfico. Eu acabei trabalhando em algumas gráficas, e gráfica, para quem não sabe, é onde a gente vai para imprimir coisas ou para personalizar coisas. Existem gráficas que fazem personalização de camiseta, de caneca, brindes no geral. E eu trabalhei em uma gráfica no centro da minha cidade, foi meu primeiro emprego. E nessa época que eu trabalhei nessa gráfica, eu ainda estava todo espirituoso na questão de: "Pô, vou trampar com design e tudo mais", e mal sabia eu que no primeiro dia de trabalho eu já iria quebrar a cara, vendo que sentar no computador e fazer arte não seria a minha função. E acabou que ali eu tive a minha primeira desilusão profissional, que foi querer trabalhar numa área que eu gostava e acabar entrando num emprego completamente diferente. É porque pelo nome gráfica, né, no estabelecimento, a gente pensa que é lugar de design gráfico. E é normal que o designer gráfico de interior tenha esse senso comum de entrar para o mercado de trabalho e acabar entrando numa gráfica, só pelo nome, gráfica. E acontece demais isso aqui, acontece demais. A grande maioria dos meus amigos que acabaram seguindo o ramo de design gráfico também começaram trabalhando em gráfica, trabalharam comigo inclusive. E quando eu entrei nessa primeira gráfica, eu me deparei ali nos primeiros dias de trabalho que o meu trampo ia ser literalmente atendimento ao público. Balcão, imprimir, fazer cópia de RG, coisas do tipo. Só que não durou muito tempo. Foi um emprego de questão de 2 semanas até me mandarem embora por causa do infame tiro de guerra. Que também é uma das coisas aí que a rapaziada e os meninos aos 18 anos têm que acabar lidando ali com o serviço militar obrigatório. E nas cidades de interior, quanto mais pequena a cidade, quanto mais de interior a sua cidade, é mais fácil de você simplesmente não ter que fazer o tiro de guerra, como foi o caso de um amigo meu, que ele foi muito esperto. Assim que ele saiu da escola, ele foi para uma cidade de um parente dele, que era uma cidade bem pequena, ficou um tempinho lá, se alistou lá, justamente para ser dispensado. E tá, porra, deu um barulhão aqui, mano. Não sei se é tiro ou se é rojão. Mas enfim, por conta do tiro de guerra, eu acabei sendo dispensado do serviço, e não do tiro de guerra. Eu me alistei naquele ano e acabei participando ali das primeiras chamadas do tiro de guerra. Para quem não sabe como que funciona o tiro de guerra, você vai literalmente entrar no site do alistamento ali, fazer o teu cadastro, e você vai receber em algum momento um e-mail, uma notificação de que se você foi aceito ou não. Muitas pessoas são dispensadas, nesse comecinho, tipo, a partir do momento que se alista, teve um amigo meu que foi dispensado logo no comecinho, foi a primeira dispensa, ele estava junto, e eu acabei indo pra frente. Eu fui para as próximas seleções. E são fases, né, são etapas, são entrevistas que você faz,
e etapas de qualificação para ver se você é apto a fazer ou não. E quando a gente diz se é apto a fazer, é tipo assim, se você tem condição de fazer, condição física e psicológica de fazer, você vai fazer e boa, tipo, você não tem escolha. Mas enfim, eu me alistei, fui lá me apresentar no tiro de guerra, porque aqui na minha cidade tem um quartel de tiro de guerra, então eu acabei não me safando. E nas primeiras entrevistas eu achei que eu não ia passar, só que o que acontece é que eu tive um pouco eu me pressionei, né, eu não tive pressão externa, mas eu acabei me pressionando na questão de eu faço ou eu não faço. Muitos parentes falam que é bom, muitos amigos falam que é bom, mas muita gente também fala que não vale de nada, que não adianta de nada. E pela minha experiência própria, vou dar já o spoiler para vocês, eu tive que fazer o TG. Pela minha experiência, tem coisas ali que realmente você acaba não levando para frente, porque é questão de treinamento militar mesmo, mas tem muitas coisas ali que formam alguns valores, na sua cabeça, questão de irmandade, de você estar ali pelo seu próximo, de você contribuir ali num momento de dificuldade com seus amigos, porque você vai acabar fazendo guarda junto, vai ter o acampamento. No caso aqui da minha cidade, existe uma área, um horto florestal, que a gente fez o acampamento lá, meio do mato mesmo, e é como se fosse uma experiência de sobrevivência militar. A gente acaba fazendo algumas atividades ali, que é bem legal, inclusive. Só que como eu tinha 18 anos, 19 na verdade, né? Você se alista com 18 e faz o tiro de guerra no ano que você completa 19. E como eu só tinha 19 anos e a cabeça muito fechada, eu levava aquilo como uma obrigação chata. E de fato, querendo ou não, era uma obrigação chata, só que hoje em dia eu sou muito grato pelas pessoas que eu conheci lá dentro. Eu conheci o meu tatuador lá dentro, eu tenho 10 tatuagens. Eu entrei lá com a minha primeira tatuagem e saí de lá com as restantes, praticamente. 2 ou 3 eu acabei fazendo fora do tiro de guerra. Tanto que o sargento até passava por mim: "Tá fazendo outra 05?" E era resenha, tipo, era maneiro, saca? Tipo, só era ruim ter que acordar 4 horas da manhã porque eu morava longe e eu tinha que ir de bicicleta. Mas eu tive que passar pelo tiro de guerra, então por conta dessa pressão que eu coloquei em mim mesmo, eu acabei nas primeiras entrevistas falando que eu queria participar. E quando você fala que você quer, a chance de você participar é bem maior do que quando você fala que você não quer. Assim como tem muitas pessoas que querem participar, teve um amigo meu que fez TG comigo, que ele queria tanto, que ele encheu o saco, foi dispensado e continuou enchendo o saco, até que os caras deixassem ele fazer e ele conseguiu fazer. Um abraço pro Araújo, inclusive, se estiver vendo esse vídeo aí. Saudades, irmão. Mas no final das contas eu acabei fazendo, foi muito bom pra mim, porque me formou muitos valores no aos meus 19 anos, e eu acho que é uma parada muito importante pra gente, quando a gente sai da escola, é se apegar a valores, e ouvir os mais velhos, querendo ou não, porque eles têm experiência, não tem como negar que os mais velhos vão ter mais experiência sim, em relação a trabalho, em relação à vida no geral. A gente só tem que saber escolher o que que a gente vai dar ouvidos ou não, porque algumas vezes alguns conselhos de mais velhos também podem vir de algumas frustrações que eles passaram na vida deles, né, então nem todo mundo passa pelas mesmas coisas. Então a gente tem que saber também a hora de dar ouvidos a alguém e ouvir o nosso coração, né. E como eu perdi o meu primeiro emprego por conta do tiro de guerra, não fiquei 2 semanas lá, já me dispensaram por conta de eu dei a notícia de que eu ia fazer o tiro de guerra e acabaram já me demitindo diretão. Logo depois eu fui buscar trabalhar em outra gráfica. Eu trabalhei em 3 gráficas, antes de entender que gráfica não é lugar de designer gráfico, então você que tá aí se desenvolvendo na área do design, mano, não inventa de trabalhar em gráfica. Gráfica não é lugar de designer gráfico. Eu acabei trabalhando em uma outra gráfica no shopping aqui da minha cidade, e trabalhar em shopping é foda por conta do horário, porque era uma escala 6 por 1 e a folga era rotativa. Então eu tinha ali uma folga na semana que não era sempre no mesmo dia. E eu folgava também aos domingos, só que era um domingo sim e um domingo não. Então eu trabalhava um domingo, folgava no próximo. E a semana na qual eu não tinha folga de domingo, eu tinha uma folga no meio da semana. E essa folga ela era rotativa, então tinha dia que era minha folga, tinha dia que era folga de fulano. Então tinha meio que uma escala pra gente seguir. E então tinha semanas ali que você trabalhava bem mais, diretão, sem folgar, e acabava sendo muito cansativo. O trampo em si não era difícil, era um trampo de boa, era só atender os clientes, era só imprimir as paradas, tipo, era um trampo leve, tranquilo. Só que o horário era muito maçante
E algumas coisas que a gente tinha que lidar, alguns tipos de clientes, porque lidar com o público é foda. E você que tá entrando para o mercado CLT agora e tá trabalhando com o público, tenha a plena noção de que você não é responsável pela frustração das pessoas. Então, a forma que às vezes um cliente te trata não diz respeito sobre você, mas sobre ele mesmo. Então a gente tem que acabar ignorando certos comportamentos e o melhor conselho que eu posso dar para vocês que trabalham com atendimento ao público é manter a postura. Mantenha a postura, mantenha o respeito que você vai ganhar muito mais, na sua vida, não só profissionalmente, mas como crescimento pessoal, você vai ganhar muito mais em manter a sua postura e não bater boca, não tentar, sabe, tipo, não tentar lutar ali contra a situação, contra um cliente chato, porque não vale a pena. Ou ele vai pisar pra fora da loja e não vai nem lembrar que você existe, porque pra galera que vai ser atendida, pelo menos para os ignorantes, os atendentes não passam de NPCs, não passam de números, de personagens secundários. Eu nem sei se essas pessoas ignorantes também se sentem protagonistas da própria vida, né, isso é bem difícil. Mas acima de tudo você tem que ser o protagonista da sua, né. Cara, seja total protagonista da sua vida, porque, mano, ninguém vai fazer por você. Ninguém vai sentar a bunda na cadeira e estudar por você, ninguém vai trazer pra você as respostas dos seus problemas. Muitas das coisas, se não a 99% das coisas que você vai ter que resolver sozinho. Por mais que você tenha auxílio da sua família, por mais que você tenha auxílio das pessoas que te amam, que estão do seu lado, a grande maioria dos seus problemas, se não todos eles, você vai ter que resolver sozinho, porque, cara, todo mundo tem problemas, todo mundo tem dificuldades, todo mundo tem que passar por alguma merda e se você não tiver disposto a resolver os seus próprios problemas, você vai ficar estagnado. E eu passei por isso também. Depois que eu trabalhei nas gráficas que eu trabalhei, eu finalmente busquei, um emprego diferente, mas acabou sendo por necessidade e não por escolha. Porque na última gráfica que eu trabalhei, acabou tendo alguns problemas financeiros com o patrão, ele tinha poucos funcionários já, ele já não podia pagar muitos funcionários, já era um estabelecimento mais modesto, era um empreendimento um pouco mais simples, e ele já não tinha tantas condições assim e acabou que se endividou com algumas paradas e passou por alguns problemas pessoais que afetou o financeiro dele. E isso fez com que ele quase falisse. E acabou que ele me mandou embora. Só que quando ele me mandou embora, eu estava começando a fazer aula de música. Naquela época eu estava fazendo curso de teoria musical e estava fazendo aulas de canto. Então eu tinha acabado de me matricular. E para quem não sabe como uma escola de música funciona, você se matricula como uma escola normal, você começa a pagar as mensalidades, só que se você cancela essa matrícula no meio do processo, assim, tipo, se você cancela essa matrícula antes do prazo que você pode cancelar ela sem ter que arcar com algumas consequências, você acaba pagando uma multa. Na escola onde eu fazia aula funcionava desse jeito. Então, para não pagar essa multa, eu precisava de um emprego logo, e também porque eu queria continuar fazendo minhas aulas. Daí eu precisei de um emprego urgente. Foi aí que, cara, é muito louco como as coisas acontecem na hora que elas têm que acontecer. E foi nessa hora que um amigo meu do tiro de guerra mandou mensagem pra mim perguntando se eu precisava de emprego. E eu acabei aceitando. E perguntei se precisava de experiência, ele falou que não. Eu falei: "Beleza, vou meter a cara e vai que vai". E é mais um conselho também nesse vídeo, cara. Toda oportunidade que aparecer pra você e realmente for te ajudar de alguma forma, cara, mete a cara. Não tem por que você rejeitar, portas abertas, sabe. Não tem por que você rejeitar uma oportunidade de crescer um pouquinho a mais. Por mais que ainda não seja na área do seu interesse, a gente ainda vai ter que trabalhar com alguma coisa que a gente não gosta em algum momento. Como eu disse, você tem que buscar sempre estar um pouco mais próximo daquilo que você gosta. Mas para isso, querendo ou não, você vai ter que passar por muitos empregos ruins. E foi esse o primeiro emprego que, cara, acabou com a minha sanidade mental. Eu acabei trabalhando com manutenção de impressoras aqui na minha cidade e o trabalho em si não era ruim. O trabalho lá era bem de boa. Eu entrei lá como manutenção de cartuchos mesmo, fazia manutenção ali nos cartuchos das impressoras. E de primeira mão eu fui muito bem recebido lá, a galera me tratava super bem, pagava certinho, tipo, não tinha nenhuma reclamação pra fazer. Aí eu acabei subindo de cargo.
eu acabei subindo para manutenção das máquinas mesmo, das próprias impressoras. E junto com o aumento de cargo, você tem aumento de salário. Só que eu não tinha recebido esse aumento de salário. E o problema ali não é nem a questão de eu não ter recebido o aumento de salário, porque eu já tinha a ideia de que tinham empresas que realmente não aumentavam o salário, porque eu já tinha passado por empresas desse tipo. Mas a partir do momento em que eu subi de cargo, me foi prometido um aumento de salário. E eu cobrei esse aumento de salário algumas vezes. E continuou sendo postergado. Até que uma hora eu me cansei. E quando eu resolvi tirar as minhas férias, eu comecei a pesquisar, outros lugares para trabalhar. E aí eu pensei: "Porra, eu sou designer gráfico, eu preciso trabalhar na minha profissão, eu preciso fazer aquilo que eu gosto". Então eu resolvi trabalhar numa agência. E aí agora com mais maturidade, com mais cabeça, sabendo o lugar que um designer gráfico tem que trabalhar, seja numa agência de publicidade, seja autônomo, trabalhar com design mesmo. Eu fui buscar trabalhar em uma agência de publicidade aqui da minha cidade e eu acabei saindo do emprego que eu estava. Saí de lá com portas abertas, os caras entenderam perfeitamente que eu estava indo para um lugar do meu interesse, os caras foram super de boa comigo e beleza, saí de lá tranquilamente. Fui trabalhar na agência, acabou não dando muito certo, acabei quebrando um pouco a cara com o design gráfico. E esse é mais um conselho, nem tudo que você acha que você quer fazer da sua vida realmente vai ser o seu propósito. Então, muitas das vezes a gente vai trabalhar com coisas que a gente realmente acha que gosta, mas a gente vai quebrar a cara ao se deparar com alguns desafios. E no meu caso não foi o desafio de trabalhar com design gráfico, porque eu realmente tive que lidar com coisas ali que eu não gostava, mas a função em si que eu exercia era satisfatória. Eu, cara, ficava o dia inteiro na frente do computador fazendo arte, que é o que eu faço de melhor, que é o que eu fazia de melhor, né? E por conta de ser muito bom no que eu fazia, eu entregava super rápido. E por entregar super rápido o meu serviço, as pessoas estranhavam que eu ficava sem serviço muito rápido. E eu não sei se eu passava a impressão de que eu fazia as coisas de qualquer jeito, mas querendo ou não, o meu trabalho era bem feito. E até me parabenizavam pela minha agilidade e tudo mais. Só que quando eu entrei lá, eu estava super feliz, estava super emocionado. E chega um momento que você simplesmente se estabiliza emocionalmente. E os cansaços do dia a dia vão te fazendo mudar o seu comportamento, né, não tem o que fazer. Você acaba se adaptando ao cansaço do dia a dia. E assim como qualquer outro funcionário feliz de começo, o brilho vai se perdendo, né. Normal isso, nem todo CLT é 100% feliz. Eu nem sei se tem um CLT que seja 100% feliz, a não ser que você ganhe super bem e trabalhe super pouco, o que eu acho muito difícil hoje em dia. Mas eu trabalhava ali, tipo, tranquilamente, o ambiente era bom, as pessoas aparentemente eram boas, eu tinha amigos lá dentro, pessoas que eu realmente podia confiar, mas chegou um dia, assim, que simplesmente me chamaram para conversar e me deram alguns motivos muito rasos, falando que eu entrei com um gás e acabei perdendo esse brilho, acabei, tipo, sabe, tipo, pô, como assim? Tipo, eu não tô entregando meu trabalho, eu não tô fazendo direito. E por conta do meu comportamento mesmo, da forma que eu me comportava lá dentro, tipo, muitas vezes eu ia de cabeça baixa, tipo, falava, tipo, sem olhar no olho das pessoas. E, cara, acaba sendo mais um conselho desse vídeo. A sua atitude, ela acaba te gerando alguns resultados. A forma que você interage com as pessoas no seu ambiente de trabalho vai refletir muito lá na frente, porque se você entrar com uma proposta e depois você mudar completamente o seu comportamento, as pessoas vão te estranhar e vão achar às vezes que você está fazendo corpo mole, ou vão achar às vezes que você está reclamando demais, e por algum motivo elas vão se incomodar com isso. E eu acho que isso foi o motivo do qual eles me mandaram embora. E quando eu saí de lá, eu não tinha muita opção, porque eu já estava fora de casa, eu já tinha começado a minha vida, com a minha esposa, e eu precisava de um emprego urgente, novamente. E foi aí que eu voltei para o mesmo lugar que eu trabalhava com as impressoras. Evitem voltar para o trabalho que vocês um dia saíram por estarem insatisfeitos com ele, sabe. Porque, pô, pensa comigo, se você já estava insatisfeito com aquele lugar, por que que você vai voltar lá? Não tem o menor sentido. E realmente não fez muito sentido, mas eu aprendi muita coisa, querendo ou não, fazendo isso. Porque assim que eu voltei lá, eu voltei do cargo de onde eu já estava,
recebendo basicamente o mesmo salário, só era um pouco a mais, porque por conta de o CLT ele tem o tal do dissídio, né, que aí todo ano aumenta um pouquinho o salário, e basicamente eu estava recebendo o mesmo salário que eu estava quando eu saí. Só que quando eu entrei de volta lá, eles me colocaram numa proposta diferente, falaram: "Ó David, você manda bem, você é da hora, você faz bem o seu trabalho, então a gente vai colocar você para atender externo. Então, além de arrumar as máquinas lá dentro, ao invés de arrumar as máquinas lá dentro, eu iria atender e arrumar as máquinas externamente, nos clien nos lo no local dos clientes mesmo". E quando eles me colocaram para trabalhar com isso, eu acabei migrando aos poucos, né. Eu ficava um pouco dentro da empresa e ia aos poucos para a rua, trabalhar. Foi aí também que aconteceram alguns perrengues, eu cheguei a dar PT no carro da empresa, infelizmente por um ato de irresponsabilidade, eu estava utilizando o GPS no celular e eu não tinha um suporte. Eu já deveria ter providenciado aquele suporte para celular desde quando eu comecei a trabalhar na rua, só que eu acabei por descuido, deixando o celular na embaixo do carro, assim, sabe onde você troca de marcha no câmbio? Bem de frente com o câmbio eu deixei o celular em pé. E eu estava olhando o GPS para baixo, assim, sabe, tipo, eu estava dirigindo e olhando o GPS para baixo. E fazendo uma curva, eu já sabia dirigir, eu já tinha carta já há bastante tempo, carta de carro e moto, só que era a minha primeira experiência com carro, então eu estava pegando o jeito ainda. E por não ter pego o jeito 100% ainda, eu tinha que tomar mais cuidado, óbvio. Você vai começar a dirigir, cara, você tem que tomar cuidado. Você tá tirando carta agora com 18, cara, tome muito cuidado, mano, não só por você, mas pelas pessoas do trânsito também, cara. Porque as próprias pessoas não tomam cuidado umas das outras no trânsito. Então você não tem que tomar cuidado só com a sua vida, mas com a vida dos outros também. Enfim, eu estava fazendo uma curva, procurando o endereço do cliente, porque eu era bem ruim de endereço ainda naquela época, e então dependia total do GPS dentro da cidade de interior. E fazendo a curva, eu não tirei o pé do acelerador, não parei de virar o volante, então eu continuei fazendo o mesmo movimento sem parar, enquanto eu olhava no GPS. O que eu deveria ter feito? Eu deveria ter parado o carro, olhado o GPS e seguido o meu destino, mas não, eu continuei andando no automático e olhando o GPS. Quando eu olhei pra frente, eu já era tarde demais, bum, bati atrás do carro, carro caro ainda, e era justamente da cliente que eu ia atender. Foi uma situação bem chata, e eu sou muito grato pela confiança que a empresa teve em mim também, porque os caras acabaram, facilitando muito para o meu lado, eles sabiam da minha condição financeira, então eles sabiam que eu não ia conseguir arcar com isso sem acabar me ferrando muito financeiramente. O carro tinha seguro também, então os caras foram bem de boa comigo, não me descontaram nada, isso eu sou muito grato a eles. E assim que pegaram um carro novo, confiaram em mim também para continuar. Então os caras tiveram muita confiança em mim, apesar de não terem me valorizado da forma que deveriam ter me valorizado, com o meu crescimento dentro da empresa. Porque mesmo com os erros que eu cometia, eu sempre demonstrava que eu queria dar meu melhor, eu sempre demonstrava que eu estava ali para trabalhar direitinho, para fazer o melhor possível, porque, pô, eu queria crescer. Eu sempre deixava claro ali que eu queria crescer. Só que eu ainda tinha aquela cabeça muito fechada de nem todo lugar vai te dar a oportunidade de crescer o quanto você quer crescer. Às vezes o crescimento ele é limitado, dependendo de um certo local. E ali o crescimento ele era bem limitado, a ponto deles simplesmente não subirem o salário ao subir você de cargo. E eu fiquei lá um bom tempo ainda. Se a gente for contar o tempo que eu fiquei da primeira vez que eu trabalhei e da segunda quando eu voltei, eu fiquei ao todo uns 3 anos lá. E foi tempo suficiente para eu entender algumas coisas, e quando eu resolvi sair de vez e nunca mais voltar, acabou que eu saí com uma visão um pouco distorcida. Eu mantive meu respeito, mantive a minha cordialidade, mas do momento em que eu estava pisando para fora e me despedindo do superior, o cara simplesmente disse: "Até nunca mais, eu espero", tipo, coisas do tipo. O mesmo cara que dava tapinha nas minhas costas e falava que eu estava mandando bem. O mesmo cara que todos os dias, me incentivava a querer ser melhor, foi o mesmo cara que quando eu pedi a conta tipo, sabe, tipo, ao invés de me desejar boa sorte, o cara simplesmente só, tipo: Espero nunca mais te ver", sabe, tipo, não tinha a menor necessidade disso. Mas enfim, quando eu saí de lá, eu saí de lá justamente para começar a trabalhar com música, que é o que eu amo fazer. Então nesse momento eu fui um pouco mais inteligente. Antes de realmente pedir a conta, eu fui até a escola de música que eu trabalho,
Eu comecei a conversar com eles, participei ali, de alguns eventos que tiveram no final do ano da escola, comecei a realmente trabalhar com isso. E quando eu estava migrando de um serviço para outro, eu comecei a colocar na minha cabeça uma coisa muito importante, que eu deveria ter feito isso há muito tempo. Eu deveria ter ido para a área que eu gosto mesmo há muito tempo, porque eu já poderia estar fazendo isso há bastante tempo. E beleza, eu comecei a trabalhar finalmente com algo que eu amo fazer, que é ensinar as pessoas, que é trazer esse conhecimento para as pessoas. Eu tenho alunos de diferentes tipos de idade, eu tenho alunos desde crianças a adolescentes, adultos, idosos. Então, eu tenho muita sorte também por ter tido o apoio da minha família, por ter tido o apoio dos meus amigos, o apoio da minha esposa. Eu tive esses privilégios, né, eu nunca fui deixado na mão, eu nem tudo eu tive que lidar 100% sozinho, mas a partir do momento em que eu me encontrei na situação de querer trabalhar com algo que eu realmente gosto, eu comecei a realmente lidar com alguns desafios da vida que foram bem difíceis, já cheguei a me endividar com banco, já cheguei a passar por situações bem complicadas mesmo aos 20 anos. Dos 20 aos 23 anos, né, nesse período de que eu estou morando com a minha esposa. E é muito legal que quando você encara a vida cedo, você aprende a lidar com esses problemas bem mais cedo. Então você cria mais maturidade para essas coisas. Só que o que você puder evitar, obviamente você vai evitar. E o último conselho que eu quero dar para vocês nesse vídeo é que você só vai aprender mesmo dando cabeçada. Você pode evitar muitas coisas na sua vida, mas de fato você só vai aprender a lidar com elas quando você realmente passar por elas. Você pode evitar se endividar, mas você só vai aprender a lidar com uma dívida e aprender realmente a não se endividar, se endividando, querendo ou não. Porque o cara ele pode ter ali a organização que for, o cara pode ser extremamente organizado financeiramente. Enquanto ele não passar por um perrengue, ele não vai saber como evitar de fato passar por um perrengue, sabe. Você pode já ter conselhos dos seus pais e sigam conselhos dos seus pais. Não deixem de ouvir os seus pais, eles querem o melhor pra você. Por mais que algumas coisas que eles falem seja fruto de algumas frustrações que eles tiveram na vida deles, e nem tudo o que eles falarem pra você vai realmente servir, cara, a grande maioria das coisas que eles te aconselharem são para o seu bem. Questões financeiras, questões emocionais, nem tudo vai fazer sentido na hora, porque às vezes vai parecer que eles realmente estão espelhando coisas que eles vivenciaram na sua vida. Só que no futuro você vai entender que a intenção deles era boa. Mas são conflitos e conflitos, e você só vai aprender passando por esses conflitos. Você só vai aprender batendo de frente, você só vai aprender realmente colocando a cara e se propondo, se dispondo a estar exposto a esses perigos que a vida te oferece. Então, quanto mais cedo você começar, mais cedo você vai amadurecer. Porém, quanto mais cedo você começar, mais cedo você vai dar cabeçada. E eu acho que independente do momento em que a gente decide começar a viver a nossa vida, todo mundo vai passar por desafios, todo mundo vai passar por cabeçadas. Você não é, eh, você não é o protagonista do planeta Terra, você é o protagonista da sua vida. Então, impossível que você tenha uma vida 100% controlada. Nem tudo vai estar no seu controle. E tenha total ciência de que as coisas a grande maioria das coisas que você acha que você vai estar no controle, não é bem assim que funciona. Nem tudo que você acha que você tem controle, você vai ter controle. E é normal, você só vai aprender dessa forma. Bom, eu acho que é isso. Esse foi um pouco da minha história. Foi um vídeo sem roteiro, a edição bem simples também, né? Eu tô buscando fazer esses conteúdos mais diretões, vídeos mais longos mesmo, nada de muitos cortes, nada de muita coisa aparecendo na tela, porque eu também acho que uma das coisas mais importantes é a gente se desapegar desse formato curto, esse formato de scrollar barra pra cima e pra baixo, ficar vendo vídeo curto, ficar vendo reels, TikTok, tipo, é legal, a gente legal às vezes eu gosto de ver bastante memes no Instagram, mas são momentos pequenos momentos do meu dia, sabe, tipo, tenta sair um pouco disso. Você que principalmente você que tá agora entrando para sua vida adulta, eu imagino que seja muito rotineiro para você ter sempre o celular na mão, ter sempre ali os vídeos curtos. E para você que agora tá realmente buscando consumir conteúdos mais longos, para você que agora tá buscando realmente mudar a forma de pensar, eu acho que esse é o melhor momento. Eu acho que quanto mais cedo você tentar mudar os seus hábitos,
mais fácil vai ser a sua vida no futuro. E, cara, leia. Leia bastante. Eu sempre negligenciei leitura. Eu nunca gostei de livros. Eu tentei ler alguns livros, durante a minha adolescência, mas era tipo o livro que eu tinha em casa, sabe? Tipo, era livros que eu ganhava de aniversário. Eu mesmo não tomava a atitude de ir lá e escolher um livro pra ler. Tipo, às vezes eu ganhava um livro de algum parente, às vezes, tipo, acabava surgindo a oportunidade de ler algum livro e quando eu tentava ler, não gostava. E quando eu finalmente comecei a realmente buscar ler o que eu tenho interesse, que é questão de desenvolvimento humano, conhecimento pessoal, eu acabei abrindo muito mais a minha mente para coisas que, cara, são muito óbvias, coisas que tá aí dentro de você e toda a resposta para os seus problemas tá dentro de você. Bom, eu tenho duas indicações aqui de livros para vocês que eu li esse mês. Tem esse livro que eu já falei aqui no canal, Peça e Será Atendido. É um livro sobre manifestação. Para quem curte aí a espiritualidade, para quem curte essa parada de vibração, energia, é um livro muito maneiro. E para quem também não conhece, esse tipo de assunto, eu acho interessante você dar uma chance. É um livro bem curtinho, mano, tem 200 páginas, eu li em 3 dias. Para quem não gostava de ler, 200 páginas em 3 dias é bastante. Então, acho que é um bom começo. E tem esse daqui, que eu ganhei do dono da escola que eu trabalho. Olha que legal, como as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. Finalmente, num trabalho que eu amo fazer, com pessoas que realmente me levam pra cima, o próprio dono do lugar onde eu trabalho me presenteou com esse livrinho aqui. O Poder da Autorresponsabilidade, de Paulo Vieira. É um baita de um tutorial, cara. Isso aqui é o tutorial da vida adulta, cara. Não, eu não vejo outra salvação para o ser humano além do autoconhecimento. Não só esse livro em específico, mas eu falo sobre ler desenvolvimento humano, ler conhecimento pessoal. Cara, o máximo que você puder extrair das pessoas que têm um pouco mais de conhecimento do que você, extraia, mano. Extraia. Por mais que a pessoa seja, sei lá, 2 anos mais velha que você, ela viveu alguma coisa que você ainda vai viver. Então, sempre cultive coisas boas, ande com pessoas boas. Cara, você é a média das pessoas com quem você convive. Então, se você tá num ambiente de pessoas que só reclamam, de pessoas que não buscam ir pra frente na vida, se afaste. Abrir mão de algumas amizades, abrir mão de algumas coisas é necessário. Felizmente, eu não tive que abrir mão de nenhum dos meus amigos, porque graças a Deus, todas as pessoas com quem eu ando são pessoas boas. Eu sou muito grato pelos amigos que eu tenho, sou muito grato pelos profissionais com quem eu trabalho, sou muito grato pela esposa que eu conquistei, sou muito grato pela minha família, sou muito grato pela minha vida. E a gratidão é o maior poder que você vai ter na sua vida, cara. A gente, quando tá na faixa dos 18, 19 anos, a gente ainda é muito imaturo para muita coisa, você ainda vai xingar muito o chefe seu, e depois que você crescer um pouco mais, você vai entender que algumas coisas que o seu chefe fazia era por conta dele ser chefe. O chefe tem que ser chefe, né, não tem muito o que fazer. Mas não se iluda também, existem chefes e chefes, existem chefes cuzões, existem chefes que realmente só tomam atitudes que eles têm que tomar. E eu sou muito grato por tudo que aconteceu comigo, até pelas cabeçadas, porque é com elas que você aprende. Então, cara, seja grato, acorde todos os dias e agradeça pela sua vida, agradeça pela sua saúde. E não sei se você que está me assistindo acredita em Deus ou não, mas independente da sua crença, independente daquilo que você leva para sua vida, se apegar a algo maior, a algo que te faça sentido e que te faça feliz, é a melhor coisa que você pode fazer. Então, para quem acredita em Deus, se apegue com Deus. E para quem não acredita em Deus, busque ler, busque fazer alguma coisa que te traga um olhar para dentro. Olhe para dentro de si e saiba que todas as respostas para suas questões da vida estão dentro de você mesmo. Muito obrigado, vou ficando por aqui e eu espero te ver no próximo vídeo. Considere se inscrever no canal, deixa seu like e até a próxima.